Bíblias. Eu gostaria de ler junto com vocês um versículo só. Nós o temos como sendo o texto áureo da Bíblia. Vocês poderiam me dizer, de repente, qual seja? Alguém arrisca? Alguém se arrisca? João 3 e 16. Muito bem. Eu gostaria, vamos ver se nós conseguimos ler todos juntos esse versículo, João 3 e 16. Aí você fala, poxa, mas o que há de novo? Tudo. Tudo. Não é a minha, não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus, então por isso ela é nova. Nesta manhã, nesse dia. Todos acharam João 3,16? Eu sei que vocês sabem de cor, né? Vamos ler então? 1, 2, 3, já! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Mais uma vez, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Pode se assentar. Esse versículo nós o consideramos como sendo o texto áureo da Bíblia, porque ele expressa justamente o desejo do coração de Deus, o propósito de Deus para com a humanidade, que é justamente a sua salvação. Sim, Deus ele está interessado em nos ver bem, vivendo bem. Ele tem esse interesse, sim. Ele tem o prazer de nos ver bem. Mas a principal bênção do Senhor, ela não está resumida em coisas materiais, em coisas palpáveis. A bênção principal de Deus nós encontramos lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que fala que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Significa que a bênção principal, o desejo principal de Deus para com o homem é a sua salvação. Porque as suas bênçãos terrenas ficarão aqui. As suas bênçãos terrenas, de uma certa forma, nos trazem um certo acalento para esta vida. Mas o propósito de Deus é que nós entendamos que nós não fomos criados para vivermos eternamente nesse sistema mundano, nessa terra pervertida. O propósito de Deus é nos ter para com Ele, para que nós estejamos para todos sempre com Ele. Se trata de eternidade. Então é por isso que é necessário que nós entendamos que o propósito maior de Deus é a salvação da alma do homem. É a nossa salvação, é a salvação da humanidade. E justamente isso para mostrar como é grande e maravilhoso o amor de Deus. Por mais que alguns questionem, por mais que alguns não estejam preocupados, Deus não deixa de amar até mesmo pessoas que pensam desse jeito. O amor de Deus vai muito mais além. É importante nós entendermos uma coisa. Aqui nós começamos a ler dizendo, porque Deus. Interessante que essa palavra Deus significa alguém que deve ser adorado por ter uma capacidade sobrenatural. Você conhece alguém no âmbito humano que seja assim? Não, porque só existe um. Só existe um que tem o poder de agir acima do que qualquer entendimento que o homem possa ter. Sobrenatural significa aquilo que vai além do poder da natureza. Você conhece alguém que tem esse poder que vai além da força da natureza? Alguém que seja humano? Até mesmo tento imaginar alguém, mas a realidade é que não existe. Só existe um Deus. E é interessante que eu estava pensando ontem, ao preparar essa palavra, eu estava meditando a respeito disso. Poxa, um Deus que está acima de todo poder sobrenatural, sobre a natureza, enfim, Ele é o único Deus. Ele deveria ser buscado. Vocês não concordam comigo? Ele deveria realmente se tornar a nossa motivação maior, o nosso desejo maior, a nossa busca principal. Interessante que Ele é Deus, simplesmente.
conotação, a ideia que só essa colocação, essa apresentação deveria nos atrair a Ele. Mas o que eu vejo aqui é uma situação interessante, que eu vejo Ele vindo de encontro a nós. Ao invés da criação ir de encontro a Ele, é Ele que resolveu vir de encontro à criação, de encontro à humanidade que Ele criou. Por que eu digo isso? Porque Ele diz assim, olha, porque Deus amou. Esse amor significa justamente uma atitude, um passo primeiro que foi dado, que foi Ele que deu. Ele que veio em nosso favor. Foi Ele que veio de encontro ao homem, de encontro à humanidade. Porque Deus amou o mundo aqui no contexto é o humano, é a humanidade, são as pessoas. Deus simplesmente Ele tomou a iniciativa de vir até a nós. Isso significa, esse amor maravilhoso, é um amor imensurável. É um amor que significa que não pode ser medido. Não pode ser medido. A sua altura, como diz Paulo, a sua profundidade, a sua largura, a sua espessura, ultrapassam quaisquer medidas imagináveis, possíveis, que o homem possa ter. O amor de Deus. Interessante é que a gente tem um vídeo na internet que eu achei muito interessante, onde é puxado uma imagem, ela começa, focalizando uma cidade na Itália, e feita por satélite, e ela vai, abrindo, uma coisa tremenda, e aquela cidade vai ficando pequena, de repente, mostra o estado, mostra o país, mostra o continente, de repente a terra, ela começa a ficar pequena, e assim vai, e não para de crescer, e as coisas ficarem pequenas ao ponto de sumirem. Interessante que eu estava olhando e falei, poxa, que coisa interessante é isso. Nossa imaginação não consegue alcançar a grandeza. Nossa imaginação não consegue imaginar o tamanho do universo. Quem pode imaginar o tamanho do universo? Então é por isso que nós devemos entender, quando a Bíblia nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele está dizendo que nós não conseguimos perceber o tamanho desse amor para conosco, para com o homem. É um amor que nós, não podemos imaginar ao olharmos para a imensidão dos céus. Nós nos sentimos limitados no sentido de percebermos realmente a realidade. Mas o amor de Deus, o amor divino, ele vai muito mais além. Porque Deus, Ele veio ao homem, Ele veio de encontro ao homem. Porque Deus amou o mundo. Interessante isso. Depois Ele continua dizendo que esse amor é como tal. E eu fiquei também curioso para entender o que vem a ser como tal. O que nós entendemos como tal? Tal significa algo impossível de ser descrito, de ser escrito o seu significado. Interessante, porque Deus amou o mundo de tal maneira, um amor indescritível, um amor que não pode ser escrito, não pode ser descrito. Simplesmente eu estava observando o significado dessa palavra. Significa algo extraordinário. Algo que nos causa espanto. Gente, que amor é esse? Que amor é esse? Eu estava meditando, pensando nisso, falei, Deus, quem sou eu? Quem somos nós para querer algum reconhecimento, algum louvor por algo que nós possamos estar fazendo dentro do teu reino? Quem somos nós? Quem é o homem? A questão aqui não é olhar para o homem, mas é olhar para esse Deus, o qual Ele se revelou de uma forma tal, através do seu amor. Esse amor é mais
do que uma simples virtude moral e espiritual, que são tão importantes na nossa construção, na nossa formação. Esse amor ultrapassa todas as barreiras do pensamento humano. Vocês não conseguem, nós não conseguimos imaginar como é grande esse amor, como esse amor é algo realmente sobrenatural, gente. Nós temos algumas pessoas virtuosas junto conosco, convivendo conosco, que nos ama de uma forma tremenda. Mas nada se compara ao amor de Deus. Nada se compara realmente ao que Deus tem no coração, o que Deus pensa em relação a nós. Nem a filosofia, nem a religião ou a ciência poderão descrever o amor desse Deus. Eu estava ouvindo, todo respeito, mas é uma verdade, o Dr. Drauzio Varela, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que ajuda muitas pessoas através dos seus conselhos. Eu creio que vocês já ouviram falar, né, do Dr. Drauzio Varela. Mas ele colocou por terra algo que é o mais importante para o homem reconhecer, que é justamente o reconhecimento da existência desse Deus. Para que realmente ele não fique só debaixo da misericórdia, mas ele possa viver uma aliança, ele possa viver um pacto com o Criador. E ele simplesmente diz que ele não acredita na existência de um ser superior, de Deus realmente. Que ele não foi formado com uma mente religiosa, com um propósito religioso, mas com uma mente científica. Interessante que através da ciência o homem pode não conhecer a Deus, porque a ciência é limitada. A ciência, ela tem por mais que ela se desenvolva, no final das contas, interessante, né? Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você sabe por quê, irmãos? A expressão maior está justamente porque ele se apresenta como sendo o amor ágape. O amor que nós só podemos encontrar em Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele tomou a iniciativa de vir até o homem, de vir até a humanidade, dentro de um propósito de expressar aquilo que ele é, o próprio amor, de uma forma tal, aonde nós pudéssemos, aonde o homem pudesse, ao ser tocado por esse amor, ao ser visitado por esse amor, pudesse se entregar a este amor. Uma coisa interessante é que de repente algumas pessoas questionam qual é a prova desse amor, o que é de concreto. Se Deus simplesmente nos deixasse, que ele amou a humanidade, simplesmente nos deixasse dessa forma, onde terminaria aí essa expressão, essa palavra, ficaria difícil acreditarmos que realmente o Senhor nos ama, porque ele não tomou nenhuma atitude no sentido de ser algo de concreto, ficou só em palavras. Mas aqui nos fala que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, o único que foi gerado por ele, porque nós não fomos gerados por ele. Nós somos adotados. E isso nos mostra que Jesus, ele se tornou conhecido assim para nós, humanidade, porque ele sempre foi. Não sabemos o seu princípio, porque não existe princípio. Simplesmente, ele foi apresentado como sendo o Filho de Deus, o único que foi gerado por Deus. Interessante, isso nos prova que, por ser o único, o unigênito, ele era o de mais importante, continua sendo o mais importante para Deus, e ele simplesmente resolveu dar o que havia de mais importante, o que era mais importante para ele, o seu bem maior, o seu único filho, o filho legítimo, ele deu para que ele viesse a essa terra, porque se Jesus não viesse, essa salvação não seria possível. A manifestação, o alcançar, o propósito desse amor não seria alcançado, essa é a verdade. Mas Deus deu o seu Filho.
Ele deu o seu melhor para que nós pudéssemos ser alcançados. Em 1 João, nós encontramos o apóstolo dizendo da seguinte forma: 1 João 4:10. Nisto está a caridade, o amor. 1 João 4:10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação significa você pagar por um ato aonde havia uma ira, uma condenação, um castigo. Então nos fala aqui a palavra de Deus que Deus enviou a maior comprovação desse amor, o seu filho legítimo, o seu único filho, para que ele pudesse vir a essa humanidade corrompida, dominada, escravizada pelo pecado. Ele tomou a iniciativa e mandou o seu melhor de encontro a este homem. É por isso que Jesus, ele fala lá em Lucas, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós que estávamos perdidos, a humanidade estava perdida. Nisto está a comprovação desse amor. Você que é pai, você daria o seu filho para morrer em pró de um assassino? Você daria o seu filho para morrer em pró de alguém que realmente cometeu uma barbaridade, um crime hediondo? Você daria o seu filho? Se eu tivesse, não daria. Com certeza, por mais que não haja uma afinidade entre um pai e um filho, seria loucura o pai dizer: não, leve meu filho e deixe o assassino solto. Mate meu filho, mas deixe o assassino solto. Nós não faríamos isso nunca. Mas aqui nos fala que o amor de Deus. Outra passagem também, Romanos 8 e 32, olha que coisa maravilhosa, que demonstração de amor, que confirmação. (8:32) diz assim: aquele que nem mesmo a seu filho ou seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Que coisa maravilhosa! É importante nós entendermos uma coisa, que esse amor, ele tem como propósito também de nos constranger, de nos levar a nos submeter, de se entregar sem qualquer resistência. Ao entendermos que Ele entregou o seu bem maior, o seu único filho, como prova desse grande amor para conosco. Eu não consigo imaginar um outro ato no âmbito humano que seja tão constrangedor do que esse ato do próprio Pai dar o seu próprio Filho. Ele deu o seu Filho, Ele liberou o seu Filho, Ele doou o seu Filho em prol da nossa salvação. Um amor convincente. Interessante que nós entendemos uma coisa: apesar de toda a vaidade e presunção, tudo isso cai por terra diante da grandeza desse amor. O constrangimento que esse amor... Constranger, irmãos, é algo que nos leva a parar, a pensar
e aceitar o que está sendo colocado. Constranger é quando nós encontramos algo melhor do que nós. Constranger é quando você se sente pequeno, aonde nenhum orgulho, nenhuma presunção, nenhuma vaidade é mais forte do que o desejo para se entregar. Constranger é isso. Nós precisamos apresentar diante de Deus um coração constrangido, um coração que realmente não resiste mais, não vive para si, não vive para a realização dos seus próprios sonhos e projetos, mas um coração submisso, um coração que realmente se coloca diante de Deus, aonde cada atitude ele faz trazendo a glória de Deus, para que isso seja mostrado como uma manifestação do amor de Deus que o alcançou. Eu não sou nada, eu não tenho nada, quem é o Deus que cuida de mim. Quem faz é o poder de Deus. Quem muda, quem transforma é o amor de Deus na minha vida. Não sou eu, não é a minha capacidade de ser tolerante ou de ser caridoso. Não. Mas é o amor de Deus que inunda o meu coração. Não tem como fugir desse amor. Não tem como escapar desse amor. Louvado seja o nome do Senhor. É como a criança que tem os seus pais com os seus braços abertos. E naquela brincadeira onde o filho tenta se desvencilhar tal, mas de repente ele percebe que não tem como para onde fugir, não tem como para onde ir. Mas simplesmente ele desfruta daquele momento, ele se joga nos braços do seu pai e não existe alegria maior, sensação maior de estar abraçados por este amor maravilhoso. Aleluia! Aonde ele não tem necessidade de sair desse ambiente, de sair dessa cobertura. Não existe nada lá fora que seja mais importante do que desfrutar da presença desse Pai, desse amor maravilhoso. Esse amor o abraça, esse amor o cobre, esse amor cuida, esse amor realmente traz crescimento e intimidade. Só o amor de Deus pode nos mostrar o poder desse constrangimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele também se torna um amor convincente. Para você mostrar que você me ama, você vai ter que provar. Né? Quem no início do seu namoro não ouviu, né, essa colocação, de uma certa forma, você precisa me provar. Né? Ou quando você se senta diante do seu futuro sogro, e ele pergunta: qual a sua verdadeira intenção com a minha filha? Né? Você dá aquela engasgada. Isso é o normal e o correto que deve acontecer para que um relacionamento seja abençoado. Não é assim? No meu caso foi fácil. Eu falei sobre como comer cobra, rã, o japonês, na primeira... Mas irmãos, nós precisamos entender, no âmbito humano, existe a necessidade de ser questionado o amor que se diz que há. Eu vejo algumas pessoas dizendo... Está tudo feito, estou apaixonado, estou amando loucamente, estou enamorado, tudo verde, tudo agradável. Eu quero dizer que isso não significa que realmente seja um verdadeiro sentimento. É questionável. No âmbito humano, no mundo humano, no relacionamento ou no âmbito relacional humano, é questionável a manifestação de algo. Eu te amo mais do que o mar. Meu Deus do céu. É difícil encontrar um amor na terra que seja convincente, que seja realmente real, 100% verdadeiro. É difícil. Eu digo que seja até mesmo impossível. Porque um verdadeiro amor se entrega. Um verdadeiro amor realmente passa a viver em prol do outro.
O verdadeiro amor deseja o melhor. Ele não perde a sua personalidade. Ele não perde o seu senso de justiça. Ele não perde o seu senso de honestidade. Ele não perde os valores espirituais e morais. Ele não perde. Mas ele se entrega. Ele se deixa ser absolvido. Ele absolve e deixa ser absolvido. Aqui quando eu falo, olha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é uma coisa concreta, é um fato. Deus enviou o seu melhor para que o homem pudesse ser salvo. Não há sombra de dúvida que isso é real, que isso é possível, que esse é o desejo maior do coração de Deus para o homem. Porque Deus amou para que todo aquele que nele crê, é um amor que convence, não tem argumento contra. Simplesmente, Ele nos convence. É um amor que apresenta a opção da eternidade, gente. Aonde nós encontramos no âmbito relacional aqui, humano, algo. Eu te amo por toda a eternidade. 3 anos de casado, já está... Sogra, não é o meu caso. Recebe devolução? Estão mandando para o Peru. Ou para a Bolívia? Ou para o Paraguai, ou para o Brasil? Você está falando de um jeito assim? Mas não é assim. É um amor que, como eu tenho dito para vocês, é o único que ele enxerga, ele vê o começo, o único que pode ver o começo, sabendo o final. Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe das nossas promessas não cumpridas, Ele sabe daquilo que nós, no momento aqui, estamos dizendo, a partir de hoje, que o cará, yakisoku está e desquerol. E começando aquele negócio dele, Ele sabe realmente o que nós vamos fazer ao sair daqui. Você acha que Deus é bobo? Deus, Ele assumiu todos os riscos. O maior risco nesse relacionamento foi Ele que assumiu. Ele deu o seu melhor. E por mais que nós façamos tantas promessas, nós não entregamos o nosso melhor. O nosso melhor é reservado para nós mesmos. O nosso melhor é reservado para o... Mas simplesmente é um amor que nos mostra que não tem como argumentá-lo. É um amor que realmente ele é diferenciado porque ele nos mostra, nos apresenta a eternidade, uma vida eterna. Um amor convincente pela mensagem que apresenta, porque todo aquele que nele crê. É um amor que se apresenta sem acepção de pessoas, aonde não está limitado simplesmente a algum tipo, a alguma classe, alguma... Não. É um amor universal. Para que todo... Você sabe o significado de todo? Todo. Todo. Para que todo aquele que crê. Você percebe que nós somos barrados em muitas situações aí no mundo? Nós percebemos que muitas vezes nós não somos bem aceitos porque nós não fazemos parte, nós não somos parecidos com um certo tipo de situação, tipo de vida que se vive. Não é verdade? Aonde é o seguinte, para que seja aceito por mim, traga-me o seu currículo. Sem currículo não tem nem entrevista. Não é assim? Só é aceito quando se traz um currículo. Mostra-me as tuas experiências. No âmbito humano é necessário que nós apresentemos hoje. Você acha que é fácil arrumar um trabalho? Você acha que de repente, por ter conseguido, pela graça de Deus, somar uma quantia razoável no banco, aonde você ter sentido até um certo conforto? Você acha que isso é suficiente ao voltar para o Brasil? Você acha que você vai ser aceito assim? Você acha que as pessoas você veio do Japão? Que legal, vem aqui, você vai ser colocado, você vai ser já entra como...
Cachorro. Não. Você pode ter dinheiro. Você pode ter uma... Mas realmente, quem age de uma forma correta vai dizer: o que você tem mais para apresentar? Porque não teve aquilo que seria seguro para ser aceito. Não foi quisto. Não foi. Estava conversando essa semana a respeito de uma família que voltou para o Brasil faz pouco tempo. Há mais de um ano não consegue emprego, não consegue nada, não consegue. Irmãos, eu estou falando, não, mas para nós entendermos, o amor de Deus é simplesmente apresentado aonde ele se torna para todos, porque todo aquele que nele crê, esse amor nos convence, porque todos os outros tipos de amor são temporais e limitados, mas esse amor não. Esse amor continua esperando o homem. Esse amor continua apostando no homem. Esse amor continua sendo apresentado para você, dizendo: você vai mudar sim. Você vai ser transformado. A sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Ele continua ainda acreditando e apostando em cada um de nós, que nós seremos vencedores, que nós seremos vitoriosos. É um amor que simplesmente Ele nos pede que nós creiamos, ao ponto de nos entregarmos a Ele. É um amor convincente. Agora é importante nós entendermos uma coisa. Precisamos crer neste amor. E crer não é simplesmente achar que é suficiente termos na nossa mente a segurança que ele existe, que ele é real. Essa é a maior dificuldade para a humanidade. Esse crer significa realmente se entregar a Deus. Esse crer significa simplesmente se comprometer com esse amor. Não colocar mais nada como sendo mais importante do que estar envolvido e vivendo para e por Ele. Interessante. Algumas pessoas têm dificuldade justamente porque não conseguem crer ao ponto de se comprometer. Fé sem comprometimento não é fé verdadeira. Nós podemos estar aqui, mas se a nossa fé não estiver revelando um comprometimento com Deus, nós não estamos sendo verdadeiros. Nós não estamos realmente demonstrando que nós acreditamos, que nós cremos e vivemos este amor de uma forma certa e correta. Se esse amor não me leva a amá-lo ou a me entregar a Ele, não só aqui, mas em todo o tempo, em qualquer lugar onde eu estiver, se esse amor não me chama atenção, se esse amor, não é percebido por mim em horas, em momentos do meu dia a dia, significa que não tem realmente sido entendido que venha a ser esse amor. Diz aqui, para que todo aquele que nele crê, é para todos? É, mas é necessário que haja um comprometimento, uma crença. Tiago ele fala que há muitos, inclusive o diabo e seus anjos, seus demônios, creem e tremem diante desse amor, diante desse Deus. Se isso não me enche de temor, não é de medo, mas é de reverência, eu não estou vivendo verdadeiramente esse amor. Essa é a verdade. Algumas pessoas, elas não conseguem entender quando aqui fala para que todo aquele que nele crê,
e não pereça. Algumas pessoas resumem esse perecer como se fosse simplesmente o fim da morte física. Elas ignoram a realidade, ignoram o depois dessa vida, aonde o seu espírito é eterno. As pessoas subestimam essa verdade, esse perecer vai muito mais além. Vocês querem ver? Mateus capítulo 10 e 28, Jesus ele fala: olha, vocês estão temendo errado, vocês têm vivido de uma forma onde não é o verdadeiro temor. Agora ele fala o seguinte, interessante nesse versículo, ele fala: olha, vocês têm que entender que o temor não é pelo homem, não é pela violência que o homem possa fazer, não é pelo medo da doença, da enfermidade. Muitos estão na igreja com medo da doença, muitos estão na igreja com medo dos problemas financeiros, muitos estão com medo daquilo que o homem possa fazer. Mas Jesus ele fala aqui no capítulo 10, no versículo 28 de Mateus, ele fala: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Irmãos, isso aí tem que mexer dentro de nós, isso aí tem que falar: poxa, Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de situação, eu quero mudar, Senhor, de atitudes, eu quero ser diferente, eu quero estar envolvido por esse amor, eu quero estar protegido por esse amor. Eu quero sempre ter a minha segurança nesse amor. Aleluia. Ele fala: olha, que todo aquele que nele crê não pereça. Quer dizer, que tem a sua segurança em vida, que tem a sua certeza por andar envolvido e tomado por esse amor, aonde esse amor o leva cada vez mais a desejar a presença de Deus. Aonde ele entende que somente é esse amor que pode trazer segurança tanto para essa vida terrena, como também para a vida futura, para a vida eterna. Porque ele fala: olha, complementando aqui o versículo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é um amor que significa vital, significa que a nossa motivação aqui na terra, a nossa motivação terrena, é justamente na expectativa que nós veremos um dia a face adorada do nosso Deus. Você se preocupa ou você pensa em relação desse dia, quando você estiver diante do Senhor? João, na sua visão lá em Apocalipse, ele fala que quando ele viu a Jesus, ele caiu como morto, assustado. Graças a Deus que ele estava envolvido e coberto por esse amor. E nós? De repente você tem tido e dedicado o seu tempo a tantas coisas supérfluas, a tantas coisas que, por mais que pareçam ser tremendas, são passageiras. Não tem vivido com sabedoria, como se fosse o seu último dia na face da terra. De repente você possa estar aqui, mas atualmente pensando o que você vai fazer depois do culto. Aí eu tenho encontro com amigos. Aí eu tenho, vou fazer compra. É estar presente sem estar por completo. Esse amor, quando ele penetra, quando ele realmente toma a nossa vida, ele nos tira de qualquer tipo de preocupação. Essa semana eu ouvi notícias de pessoas que partiram sem terem uma notícia que antecedeu, aonde dizia que elas estavam enfermas. Um carro que atropelou um aqui, outro que simplesmente o coração parou de bater ali. Para estar vivo, ou melhor, para morrer, basta estar vivo. Basta estar vivo.
Mas esse amor ele se torna fundamental, é Ele que me dá força. Ele é o que há de mais importante, que faz Cristo ser o mais importante na minha vida. Porque é o único amor que eu encontro, a esperança da eternidade. É o único amor que realmente me leva a viver de uma forma onde, por mais que eu viva aqui, o Senhor não encontra dificuldade de me ter a hora que Ele quiser, para falar comigo, para ter o meu tempo, para ter o meu pensamento, porque Ele sabe que Ele pode encontrar. Esse é o amor de Deus. Haverá amor maior do que esse? É por isso que esse texto é o textual. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou a você, amou a mim, amou toda a humanidade, de uma forma tal. Ele tomou a iniciativa de vir até a nós. Apresentou esse plano, esse projeto de salvação a toda a humanidade. Mas muitos são chamados, mas poucos escolhem. É uma verdade. Escolher não está resumido em ter sido batizado, descer das águas, participar dos cultos esporadicamente. Não. Vai muito mais além. Onde simplesmente, dentro de nós, tem o mesmo Espírito que houve em Samuel. Mesmo ainda sem conhecer por completo o seu chamado, o seu afazer, ou seus afazeres. Quando ele ouvia o Senhor o chamar Samuel, ele levantava rapidinho e dizia: eis-me aqui. Mas a princípio ele não conhecia quem era o dono dessa voz. Ele ia até Eli e dizia: você me chamou? Ele: não. Por 3 vezes o Senhor o chamou. Até que Eli já tinha perdido a sensibilidade espiritual, de uma certa forma, mesmo sendo sacerdote. Ele entendeu que era Deus e falou assim: olha, quando essa voz te chamar novamente, você fala: eis-me aqui. E foi o que aconteceu. Nós só podemos reconhecer a voz do Senhor se nós conhecemos este amor, se nós estivermos vivendo nele e por ele e para ele. Amém? Fique de pé. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente através desse amor existe vida eterna. O que o mundo pode lhe proporcionar, o que as pessoas podem lhe proporcionar, são momentos e até alguns anos de felicidade, mas nada que seja eterno. O Senhor não é contra muitas coisas, que segundo a palavra não são pecados, mas que são excelentes oportunidades para nós nos voltarmos para Deus e priorizarmos a sua presença comigo, com Ele. Você percebe que muitas vezes você quer desistir? Você percebe que vira e mexe você quer desistir de tudo? Esse amor, ele vem para te trazer segurança, convicção. Que cada dificuldade são oportunidades para você crescer. Onde Ele nos faz responsáveis para assumirmos a responsabilidade de começar de mim, Senhor. E nos impede de estarmos cobrando as pessoas. Deus, Ele tem nos chamado, porque o propósito desse amor também é nos trazer maturidade. Quanto tempo você conhece a Jesus? Falamos ontem que quando Jesus chega em um lugar, Ele muda. Ele muda, não tem como permanecer do mesmo jeito. Aonde Jesus se faz presente,
Se nós o temos na nossa vida, se nós temos esse amor, a nossa vida tem que ser diferente. Como esposa, como marido, como filhos, como trabalhadores, enfim, a nossa vida tem que ser diferente. Esse amor, ele vem para transformar, para mudar a nossa vida, para nos amadurecer espiritualmente, nos fortalecer, nos direcionar, nos levar a confiarmos no Senhor. O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. O Senhor não se agrada daqueles que falam, mas não procuram viver. Mas o Senhor é cheio de misericórdia, cheio de graça. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Você tem que insistir em levar essa mochila pesada nas suas costas. Essa vida cristã arrastada. O Senhor quer libertar, o Senhor realmente Ele quer encher o teu ser, a tua alma, o teu espírito com esse amor. Feche seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que você orasse. Aleluia. Eu gostaria que você falasse com o Senhor. Aleluia. Me leva, Senhor, onde eu possa ouvir a tua voz. Leva-me, Senhor, aonde eu possa ouvir a tua voz. Para o centro deste mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Deixa o Senhor curar você de todo autismo espiritual, de toda inércia espiritual. Deixa o Senhor curar a tua alma. Deixa Ele curar do teu medo. Abre os seus lábios agora. De repente, em todo feriado, você não teve esse tempo de parar, de desfrutar da presença, da glória de Deus. Tantas atividades que cansou o seu corpo. E com isso você não pôde perceber o Deus que queria falar. Deus sussurrando através do